Retornar à rotina de estudos após tempos parados é um desafio, entanto, seja pelo ritmo, pelo costume ou pelo hábito. Essa questão pode carregar consigo uma grande insegurança e dúvidas, mas a gente pode seguir algumas estratégias para facilitar esse processo de transição e torná-lo menos penoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. A questão dos estudos, né, é a questão muito complexa, né? Porque por mais que a gente estuda, faça uma faculdade em certo momento, muitas vezes, ao ingressar no mercado profissional e começarmos a trabalhar de fato, ah, pode ser possível que passemos muito tempo longe, né, da questão de estudos, de atualização também, né? Porque querendo ou não, com o tempo, todos os profissionais vão ficando um pouco mais defasados com as coisas da atualidade. E muitas vezes essa é um fato gerador de angústia. E também combina com, poxa, eu quero alçar novas realidades para mim, passar num concurso, por exemplo, ou simplesmente voltar a me profissionalizar e especializar dentro da minha área. E quando a gente fica muito tempo afastado de uma atividade, é normal e natural que a gente sinta uma certa dificuldade quando a gente busque voltar a praticá-la, né? E hoje aqui a gente vai debater um pouco sobre o voltar a estudar, né? Sobre certas dificuldades e como também a gente pode fazer para tentar estruturar um pouco melhor isso, né? Pensando muito em rotina, o estudo como um hábito também, né? E o que a gente estava até conversando, né? Sobre o sentido e a finalidade disso pra gente, né? Perfeito, até porque nós temos que pensar que grande parte da nossa vida a gente tem como uma função principal, né, o nosso, vamos chamar de trabalho, o estudo, que é quando a gente entra ali na escola, vai ali para o ensino fundamental, ensino médio, um curso técnico, uma formação especializada, uma faculdade, etc. Nós estamos nessa rotina que envolve esse estudar. E, de uma certa forma, quando a gente sai dessa rotina e entra no, né, famigerado mercado de trabalho e realmente começa a exercer ali uma profissão, outras funções, outras tarefas, outros afazeres ocupam esse lugar de estudar. E ele acaba ficando, vamos dizer assim, um pouco num segundo plano, né? Principalmente dependendo da profissão que a gente está exercendo. Então, estudar, às vezes, ele vai virar até uma tarefa concorrente, seja o nosso momento de descanso, de lazer e até mesmo de trabalho, né? E você foi falando um pouco sobre a ideia, né, de como é difícil, às vezes, retomar esse estudo. E na contramão disso, né, a gente é ensinado, a gente é preparado, a gente é literalmente calibrado como se fosse quase uma máquina que vai tendo ajustes ao longo do ano, até os nossos 18, às vezes 20 e alguma coisa, por exemplo, alguém que acaba ingressando numa faculdade, dessa rotina de estudo para supostamente estar preparado para essa vivência de mercado, e que no final das contas nós não introjetamos tão bem esse mecanismo próprio, autossuficiente de buscar e entender aquilo que eu preciso estudar, como eu preciso estudar, ou sequer, às vezes, a gente tem a dificuldade também de entender que há sim uma necessidade de ampliar nosso conhecimento em relação a alguma coisa. A Natália até trouxe esse olhar sobre algumas profissões, né? Vale lembrar que, às vezes, se você se formou em determinada área, mas acabou não entrando num campo mais generalista do mercado de trabalho, né? Às vezes trabalhando no setor administrativo e etc., provavelmente o seu trabalho ele acaba sendo muito monótono, muito repetitivo, a ponto de você não conseguir nem mesmo elencar a necessidade de buscar conhecimentos diferentes dentro de um campo, né, dentro de um período no tempo. Então acho que até uma perguntinha válida é a gente pensar, poxa, beleza, mas como é que eu identifico isso, essa necessidade de estudar e como que eu me mobilizo para isso? Porque a gente passa anos da nossa vida tendo uma rotina toda baseada no estudo,
no assentar esse conhecimento de fato, e quando a gente chega nesse mercado de trabalho, todas essas horas que proporcionalmente a gente passava estudando, a gente já passa trabalhando direto. Então, onde é que o estudo se encaixa? Em que momento que ele pode se encaixar? É possível encaixar isso de fato? Tendo noção de que às vezes nós passamos das 8 às 18 horas trabalhando num local específico e o que nos resta é o tempo de descanso? É muito importante a gente se fazer algumas perguntas, ser muito sincero e claro conosco, né? Então, por exemplo, um primeiro passo muito importante é estabelecer metas. Como assim estabelecer metas? Poxa, eu quero tal cargo, eu quero tal função, eu quero me especializar em tal área, né? E qual a finalidade dessa meta? Por exemplo, eu quero estudar para passar em um concurso. Passar em um concurso é uma etapa, né? Mas qual a finalidade desse desejo, né? É me estruturar melhor financeiramente, é trabalhar em uma área que eu tenho mais afinidade, né? Essas são motivações, por assim dizer, muito mais válidas, né? Porque quando eu tenho como meta apenas uma etapa de todo o processo, é muito simples e é muito fácil de muitas vezes eu deixar de lado isso também, né? Porque muitas vezes essa finalidade é algo que não faz sentido. Muitas vezes o desejo é passar no concurso, mas o passar no concurso é apenas uma etapa, como eu venho trazendo, né? O desejo, ele é muito mais do que isso. Então, entender quais são essas metas, quais são esses desejos, aonde eu quero estar de fato, onde eu quero me desenvolver, o que eu quero me tornar, são motivações, digamos assim, muito mais fortes e muito mais válidas dentro desse processo também. Por que é importante ter isso? Olha, o processo de estudos, ele tende a ser muito difícil muitas vezes, né? Muito frustrante também. Então, se nós não tivermos bases sólidas, digamos assim, dessa orientação para onde a gente quer ir e tudo mais, é muito simples da gente, por assim dizer, espanar, né? Na primeira frustração ou na primeira dificuldade. Porque, querendo ou não, é um processo difícil, é um processo que carrega muita insegurança, muitas dúvidas. Então, para a gente conseguir combater aos poucos essas questões que surgem, né, do desafio de estudar, muitas vezes transicionar de área, é importante que a gente se firme um pouco melhor com essas bases sólidas. Inclusive, se você está ouvindo esse nosso episódio, confira também o nosso episódio sobre transição de carreira, que nós lançamos um pouco anteriormente, esse mesmo ano, né? Que a gente aborda parte desses assuntos, né? Até porque, querendo ou não, que nem você falou, né, Zé? A gente tem que levar em consideração realmente que são processos difíceis e são processos que são construídos. Porque tem uma falácia que, querendo ou não, a gente escuta bastante, né? De que, tem gente que tem mais facilidade para estudar, tem gente que tem mais facilidade. Vamos pegar aquela treta clássica, né? Matemática versus português. Então, eu tenho mais facilidades com línguas, outros têm mais facilidades com cálculos. E assim, na verdade, essa facilidade, ela vem muito do quanto a gente pratica e do quanto a gente realmente consegue dispor o nosso tempo, né, para aprender aquilo. Então, um bom professor, às vezes que eu tive contato numa determinada área, vai me influenciar, ter mais afinidade com ela e assim por diante. E quando a gente fala do processo de estudar, a gente às vezes atribui isso, igual a gente já falou em outros episódios também, sobre a questão artística, como se fosse algo nato, como se fosse algo assim, não, o fulaninho ama estudar. Não, aquele senhor, aquela fulana é iluminada e ela consegue estudar como ninguém, e ela tem o dom, e eu tenho tantas dificuldades, como se os outros tivessem uma luz mesmo, né? Quase que uma áurea que acompanha, assim, né? E deixa eu contar pra vocês um segredo. Essa luz, essa áurea, é o sentido que a gente atribui pra essa tarefa, né? Então, assim, vou trazer aqui meus termos behaviorês como sempre, mas aquilo que a gente coloca como o reforçador para aquela atividade, ele tem que estar atrelado ao sentido daquela atividade. Então, se eu só estudo para passar na prova, se eu só estudo para passar de ano, eu só vejo estudar com esse sentido e não com um reforçador natural, que são outras questões que eu adquiro a partir desse aprendizado, seja o próprio conhecimento, ou seja, até mesmo o entendimento, outras questões secundárias que eu ganho. Então, se eu estudo, se eu leio mais, eu tenho uma melhor capacidade de comunicação, de interpretação, consequentemente,
lidar com pessoas, comunicar com pessoas fica mais fácil. E assim a gente pode generalizar para várias outras áreas, sabe? Então é importante reforçar essa questão de que estudar não é uma coisa inata. E às vezes a gente está acostumado a fazer processos de estudo que não são adequados para a gente. A gente pega uma técnica, uma fórmula, tenta aplicar para a gente, e que isso não vai ajudar o nosso processo de memória, de atenção e etc., que às vezes é completamente diferente. Então, assim, aquele clássico, tem pessoas que se dão super bem com resumos. Enquanto tem outras pessoas que, se você pedir para ela fazer um resumo, aquilo ali vai virar quase uma procrastinação ativa, né? Então, acho que é muito importante a gente traçar aqui que, quando a gente está falando desse processo de aprender e de estudar, a gente precisa ser muito sincero e ter uma percepção muito real daquilo que faz não só sentido, mas efeito na gente. Então, vou trazer aqui um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa muito fotográfica, né? Então, eu lembro de estar fazendo prova ou questões e lembrar exatamente, tipo, da folha, do caderno, da forma, da cor que eu escrevi aquilo. Então, técnicas como mapa mental, post-it, coisas que estão ali gritando na minha cara o tempo todo, funcionam para mim. Trabalhar com grifa-texto de cores diferentes, etc., é algo que funciona muito para mim. Já o resumo, não tanto. Porque é um monte de palavras ali num bloco grande que não necessariamente o meu cérebro vai conseguir ter a via mais rápida para se lembrar daquilo, sabe? Então, entender justamente esses processos que a gente tem de aprendizado é algo também para a gente parar de ficar dando burro em ponta de faca. E aí a gente começa a falar, mas é que eu sou procrastinador. Claro, porque às vezes a gente tá tentando fazer uma coisa que não funciona pra gente, aquilo perde sentido, aquilo perde motivação e simplesmente não vai pra frente. Né? Então é importante realmente, nesse processo, entender quais são as melhores ferramentas, qual é o melhor período do dia que eu consigo estudar. É óbvio que aqui a gente entra nessas discussões, até que nem a gente trouxe, né, sobre o estudo ser essa coisa que compete com o nosso descanso, mas sim, existem pessoas mais matutinas, mais vespertinas, mais noturnas, e tudo isso também impacta e tem que ser levado em conta quando a gente está pensando nesse processo de estudo, né? Para justamente a gente trazer melhores ferramentas, melhores condições ambientais, para justamente ter um propósito, atender o nosso propósito e ser funcional. Esses processos de aprendizagem são fundamentais de você entender, até mesmo para a cobrança do estudo não se tornar uma cobrança vazia no final das contas, o que acaba sendo algo constante para essas profissões que envolvem a formação continuada, né? Que é aquela coisa de, cara, preciso estudar, mas no final das contas a gente acaba se cobrando uma postura e uma relação com o estudo que pode já não ter funcionado pra gente, como é, por exemplo, na metodologia tradicional de ensino, né, da nova escola, né, que é você sentado numa carteira, vendo a aula, uma tela de uma pessoa que passa aquilo, passo a passo, e vai descrevendo, e você vai anotando. Você tem que, literalmente, exercitar a percepção sobre como você aprende melhor, o que você se dá bem. Tem pessoas que, ao ouvir um áudio, que ao ouvir uma coisa mais auditiva, no final das contas, conseguem internalizar muito mais aquele conhecimento. Tem pessoas que, às vezes, uma aula, um áudio, uma videoaula, no final das contas, pode muito bem não resolver nada, mas o que resolve para ela é o contato direto. É pegar da leitura, pegar da teoria, fazer suas próprias anotações e verificar essas anotações. No final das contas, você precisa entender que forma você está mais familiarizado, que forma você já possui recursos para aprender, para justamente, que nem a Natália colocou, não ficar dando murro em ponta de faca. Eu, Guilherme, por exemplo, eu reconheço que eu tenho um tipo de produtividade que ele funciona mais por fluxos, né? Existem momentos, circunstâncias, por exemplo, o período da manhã para mim é assim, o período do meio da tarde para mim eu reconheci que é um pouco assim, que eu entro em fluxos de produtividade, que eu aproveito meu momento de foco e de atenção e acabo por desenvolver algumas atividades em sequência. E outras pessoas podem ter muita dificuldade com isso e preferem muito bem, às vezes, se organizar e fazer 30 minutinhos de cada dia, alguma atividade específica, mas você precisa fazer esse processo de testagem e percepção pessoal também, né? Como vocês vêm trazendo, né? O Theo funciona por fluxos, a Natália de uma forma mais visual. Eu, particularmente, creio que funciona de uma forma muito sinestésica. Tenho recordações de uma prova que eu fiz durante a graduação, que eu arrebentei nela porque estava escrevendo sobre psicologia do trabalho e toda a história, né? E fala sobre a época da Revolução Industrial e tudo mais. E eu, naquela época, estava escutando muito Pink Floyd, né? E aí eu fiz um puta de um gancho, uma analogia com o álbum Animals, do Pink Floyd e tal. Então, essas referências externas me ajudam muito a
entender e fixar aquilo que está sendo estudado, está sendo escrito e etc, né? E como vocês podem ver, cada um tem a sua particularidade, né? E aqui entra um papel fundamental também do autoconhecimento, que a gente tanto fala aqui, né? Esse autoconhecimento, ele também pode ser e deve voltado para essa produtividade de certo modo, né? E ela é importante também para a gente trabalhar duas coisinhas muito importantes quando a gente fala no processo de estudo. Primeiro, é trabalhar um auto-julgamento vazio, como o Guilherme trouxe, e também trabalhar uma baixa autoestima intelectual. Isso é muito natural e muito mais comum do que a gente pensa de acontecer. Qual a razão disso? Querendo ou não, a gente vive imerso numa sociedade em que a competição é uma das máximas, né? Então, para entrar numa universidade, tem-se o vestibular, então eu tenho que competir com outras pessoas, no mercado de trabalho eu tenho que competir com outras pessoas. A gente está constantemente competindo. E quando a gente internaliza essa lógica, a gente pode cair nessas duas ciladas, desse auto-julgamento, do deveria estudar mais, consigo, eu não me sinto tão capaz, não me sinto tão inteligente. Claro, né? A gente nunca vai ser perfeito enquanto a gente perseguir o ideal da perfeição, até as coisas boas que a gente faz não serão suficientes. Então é preciso ter esse autoconhecimento, ser mais próximo de si mesmo, entender como a gente funciona, para que a gente possa afastar um pouco a sombra dessas questões que nos atrapalham bastante. Fazem com que esse processo de estudo seja ainda mais penoso, seja muitas vezes adoecedor também, né? Então, é muito importante trabalhar e afastar essas questões de nós. Seguindo mais à frente, também é importante criar uma rotina de estudos. E aí eu acho importante frisar a palavra rotina. Sempre a sua rotina nunca vai ser igual do coleguinha. Às vezes o seu horário de trabalho, de locomoção, como o Guilherme trouxe, né, esses momentos de fluxos, são outros. Então entender toda a sua particularidade nesse primeiro passo. E a partir de então a gente começar a estruturar algo mais concreto com relação a esses nossos objetivos, faz muito mais sentido. Eu acho que talvez um norte também no sentido de mecanismos que a gente pode utilizar para entender, para delimitar melhor nesses objetivos, essas metas e aí também a rotina de estudo, é a curiosidade e o desconforto. De que eu me refiro por cada um? Curiosidade, naturalmente, são aqueles temas, coisas dentro das nossas áreas de mercado, ou dentro da nossa vida pessoal, que nós naturalmente nos direcionamos, né? Que nós desviamos o olhar, que nós, digamos assim, atentamos o ouvido, que nós mexemos o nariz. São ótimas coisas, de fato, para a gente poder estudar, às vezes, com mais tranquilidade, mas eu acho que o principal seja a ideia do desconforto. E por que desconforto? É quando a gente está no contato da profissão, na nossa prática, ao ter um diálogo com uma pessoa. Literalmente, no momento em que a gente vivencia essa experiência, quando a gente passa a não entender um determinado assunto, ou perceber que não há recursos para lidar com aquilo, ou seja, o desconforto, que naturalmente pode ser também algo em potencial para você desenvolver, para você estudar, para você ampliar o seu conhecimento, né? Talvez sob um olhar gestáltico seja nada mais, nada menos do que um ajustamento criativo, né? Que é você perceber um certo desconforto, no final das contas, se mobilizar para isso, tomar consciência disso. Cara, será que ao falar, por exemplo, dentro de pautas psicológicas, né? Dando um exemplo aqui, eu tive um cliente que teve uma vivência de adoção, né? E precisou produzir um relatório específico, né? Sobre alguns temas dentro da própria psicoterapia, né? Que foi requisitado pelo juiz para dar continuidade, né, no processo. E ao entrar um pouco em contato com essa pauta, eu identifiquei literalmente a ideia do desconforto, né? Que eu não tinha tantos recursos para lidar com a ideia de adoção ou desse contato, né, com o próprio judiciário, apesar de já ter participado também, né, como testemunha dentro de um processo de uma paciente.
E são esses momentos que a gente percebe para onde a gente precisa se mobilizar. E talvez aí a gente possa, de fato, estabelecer uma rotina de estudo. Mas só puxando uma frase que me veio à cabeça quando o José também trouxe essa ideia de baixa autoestima intelectual, as coisas da vida foram feitas por pessoas não mais inteligentes do que eu e você aí, né? Até pegando uma frase de uma pessoa peculiar que depois vocês podem até tentar adivinhar de quem que é, mas eu acho que ela traz bastante essa ideia de como a gente pode se apropriar desses elementos, dificuldades da vida e às vezes até mesmo a questão do estudo para se instrumentalizar. Que é, quando você cresce, você tende a acreditar que o mundo é o que é e que sua vida é apenas viver dentro desse mundo e tentar não esmurrar muito as paredes. Mas essa é uma vida muito limitada. A vida pode ser muito mais. Assim que você descobre um simples fato, esse fato é que tudo ao seu redor, que você chama de vida, foi inventada por pessoas que não são mais inteligentes que você. E que você pode mudar, influenciar tudo, pode construir suas próprias coisas que os outros também poderão usar. Eu acho que ela traz bastante essa ideia, né? De abraçar um pouco essa ideia, às vezes, dessa vida não monótona, de que a gente pode se instrumentalizar para estudar, para ampliar nosso conhecimento, para se desenvolver, sempre tendo uma ideia de finalidade, que a gente falou bastante aqui, que é bem importante, para, no final das contas, conseguir alcançar, talvez, essa ideia de plenitude, sair dessa cobrança vazia, sair de uma relação mais estagnada e alcançar o movimento, né? No final das contas. E acho que complementando com o que você trouxe agora, eu amo de paixão o efeito Dunning-Kruger, sabe? O viés cognitivo da qual a gente passa de olhar justamente para essa questão de baixa habilidade, de baixo conhecimento. Eu acho ela uma curva tão maravilhosa, porque ela justamente traz esse misto de crise existencial e ao mesmo tempo incentivo, que é quando eu acho que eu aprendi o que eu precisava aprender, eu vejo que eu ainda não aprendi nada, eu tenho tantas outras coisas para aprender, e que por mais que seja, que nem eu trouxe, né, uma crisezinha existencial de trazer esse gatilho, às vezes até mesmo uma síndrome do impostor, ela também nivela muito todo mundo, né, de que mesmo, e isso eu acho que uma coisa incrível, o Carl Sagan sempre falava muito isso quando discutia método científico e enfim, tem essas discussões até hoje quando a gente fala de ciência. Ciência, ela não é um ponto final, ela é sempre uma espiral de aprendizado, de validação, de conhecimento, e a gente está sempre ali olhando para algo novo, né? Adoro discussões quando vem para o campo da física, por exemplo, né, de que a física moderna se dava como, beleza, faltam algumas coisinhas ali pra gente entender e etc. Veio Einstein e falou assim, então, tem uma nuvem negra ali que a gente não entendeu, e depois essa nuvem negra terminou de fechar o céu quase, né? Porque a gente olhou e falou, caramba, tem tanta coisa ainda que a gente precisa entender, que a gente precisa estudar, que a gente precisa ver como é que funciona e afeta a nossa vida. Então, acho que o efeito Dunning-Kruger ele é interessante da gente justamente olhar e falar assim, de novo, isso faz parte do processo. Talvez o que a gente está chamando de síndrome do impostor não é necessariamente uma síndrome do impostor, até porque a gente precisa parar um pouquinho dessa mania de patologizar tudo que a gente passa, né? Não é síndrome, é processo. É processo, a gente encarar e olhar e falar, tá, mas será que eu sei o suficiente sobre isso aqui? Né? E justamente usar isso como esse gás para aquilo que a gente almeja, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente vê de valoroso na nossa vida, e ir atrás. Eu vou trazer aqui também, né, vocês trouxeram esse ponto de experiência pessoal, profissional. Em breve a gente vai ter um episódio com ela, mas eu tenho a minha amiga do coração, que é uma profissional maravilhosa, empreendedora, professora incrível, que é a Larissa Milani, e ela trabalha com inglês para negócios. E ela trouxe uma publicação recentemente que é justamente sobre o profissional que se prepara, né? O profissional que se prepara, ele tá, de uma certa forma, mais com uma mobilização, até que a gente conversou no episódio passado, né, sobre mudanças, uma flexibilidade cognitiva para lidar com situações que às vezes a gente não tá prevendo. Então, eu sempre me considerei muito boa no inglês, né? Sempre assisti muitas séries, filmes, jogos no inglês, com legenda e etc. E aí, a hora que eu fui pegar para ver realmente uma aplicação real, né, do processo de doutorado e etc., eu descobri que eu era uma analfabeta funcional,
né? Eu entendo, eu falo, eu escuto muito bem, mas na hora de escrever, tava errando concordância, errando tempo verbal, escrevendo as palavras como eu escuto e falo elas, né? O que é super comum quando a gente fala do analfabetismo funcional, né? Ele tem ali uma questão que funciona, mas não tá completo. E isso foi muito interessante para justamente olhar e falar, olha como a gente se engana às vezes nessa falácia de ou se sentir muito bom, ou se sentir muito ruim em alguma coisa, né? Então, ter um pouco também desse choque, às vezes, que a gente chama de, entre aspas, síndrome do impostor, é importante pra gente justamente olhar e falar, beleza, até aqui tá ok, daqui pra lá eu preciso realmente melhorar. Né? É uma validação que às vezes a gente precisa trazer para justamente ver aquilo que a gente precisa gastar energia, colocar de fato um fôlego, porque senão, de novo, vou repetir essa palavra, a gente fica na procrastinação ativa, a gente fica secando o gelo, que é, eu preciso estudar às vezes uma coisa que a gente já tem domínio, né? Então, e se a gente conseguisse trazer talvez outras aplicabilidades para essas questões, para somar nas nossas interpretações, para somar no nosso profissional, no nosso pessoal e etc. Então, acho que trazer essa questão do sentido, ela é muito importante para justamente a gente matar um pouco essa coisa do só a motivação e a disciplina funcionam. Realmente, a disciplina sem a motivação, ela não funciona. Só que da onde a gente cava essa motivação? É daquilo que faz sentido pra gente. É daquilo que a gente vê aplicabilidade pra nossa vida, que nem vocês trouxeram. Não dá pra importar e trazer a regrinha, a formulazinha do outro pra mim. Eu tenho que ver aquilo que faz sentido e que é valoroso para mim, pra daí então eu ir lá e construir esse processo. A disciplina sem a constância é muito vazia também, né? Eu posso ser super disciplinado por 2 semanas. A partir do primeiro deslize eu desisto do processo, né? Então entender que é importante seguir, apesar das frustrações, dos deslizes, é onde reside a mágica, digamos assim, né? Que de mágica não tem nada. E como vocês trouxeram, né? É importante entender, visualizar e registrar essas dificuldades, esses desafios que a gente tem. Uma coisa é a gente imaginar que tem isso, né? Manter essas informações na nossa cabecinha. Outra coisa é a gente registrar mesmo esses desafios. Então, se eu trabalho das 8 às 6, esse é um desafio que eu tenho, né? Essa é uma dificuldade que eu tenho para a questão dos estudos. E entendendo que eu passo por isso, de certa forma, se ainda assim for um desejo meu continuar a estudar, eu preciso encontrar novas formas de realizar isso, né? Quais os horários que eu consigo fazer isso? Quais dias eu consigo fazer isso? E é importante a gente entender uma questão muito interessante. Existem coisas negociáveis e inegociáveis na nossa vida também, né? Até o momento em que o seu próprio desenvolvimento for algo negociável, que você pode deixar de lado, isso não vai ser colocado como um objetivo muitas vezes. E tudo bem, né? O importante é ser sincero consigo mesmo. Não, se agora eu quero tirar pelo menos, 3 meses antes de um processo seletivo ou de alguma coisa para fazer isso, que assim seja. É muito importante estar claro com as suas metas, seus objetivos e entender quais são os desafios, os obstáculos que existem no caminho. Porque se a gente não entende, não tem isso de uma forma muito concreta no nosso entendimento, às vezes a gente vai se encontrar sim com as frustrações que são naturais desse caminho e que já estavam previstas de certa forma, e isso vai ser tão desmotivador que por vezes a gente até desiste do processo. É importante também, para além disso tudo, estar com pessoas que têm objetivos semelhantes ao seu. Muita gente fala da questão ambiental e o ambiente ele extrapola só o ambiente quarto, casa, sala, o lugar onde estamos, mas também as pessoas às quais nós nos relacionamos, né? Qualquer questão de religiosa, por exemplo, ela é muito forte, né? As pessoas têm crenças parecidas, mas em muito elas têm essa força por conta da questão social, de ter mais pessoas
que creem nessa mesma ideia, têm um objetivo semelhante com o seu. Então, buscar estar em ambientes sociais ou com pessoas que têm objetivos parecidos com o seu, que estão preocupados com estudo, estão preocupados com autodesenvolvimento, com aperfeiçoamento e uma especialização profissional. Até para ter troca, Traz- né? De Exato. ferramentas. Uhum. Traz muito mais concretude mesmo para o seu processo, né? E traz, acho que até um pouco mais de tranquilidade, poderia dizer, talvez. Sim, acho que sim, né? Porque justamente aquilo que a gente conversou, é quando a gente também tá nesse que você trouxe, esse senso de comunidade, a gente vê que aquilo não é só nosso, né? A gente traz para um coletivo algo que a gente acha que é muito individual. Então, é muito interessante ver, né, essas comunidades que às vezes se formam de cursos, de formações e etc. Essas trocas são muito importantes para a gente justamente validar. Poxa, às vezes não tinha pensado em testar isso daqui. Nossa, realmente também estava com dificuldade nesse outro, né? Então, é uma forma de, acho que, trazer um senso de comunidade realmente para esse aprendizado. Então, realmente, eu também sou muito favorável aos grupos de estudo e etc. nesse sentido. Eu acho que não é inválido sempre relembrar do que a gente sempre comenta aqui também. Durante esse processo, cuide de você, cuide do seu corpo, né? A gente vê vários relatos de adolescentes que estudam exaustivamente para o vestibular, muitas vezes até entram em desidratação ou desenvolvem transtornos alimentares. Então, entenda que não existe nenhuma possibilidade em nenhum momento da gente dissociar a nossa mente do nosso corpo. Tudo funciona em perfeita sincronia, digamos assim. Então é necessário que a gente se cuide também ao longo desse processo, né? Bom, fez sentido para vocês? O que vocês acharam sobre esse bate-papo? Fato é que estudar, ou melhor, voltar a estudar depois de muito tempo, é algo realmente difícil. Mas, mesmo sendo difícil, não é impossível. Comenta aqui o que você achou desse bate-papo, dessas dicas, ou melhor, dessas ideias. E vamos criar com a gente, né, uma teia um pouco mais positiva, digamos assim, de que sim, é possível retomar os estudos e é possível se desenvolver cada vez mais e mais. Não esqueça de avaliar nosso podcast aqui no Spotify ou deixar uma curtidinha, se inscrever aqui no canal do YouTube também, independente de onde você nos escuta. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!